Olá a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O meu nome é Jéssica Fayer, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui a convite do Start in Europe para explicar um pouquinho como funciona o processo terapêutico, né? Como funciona uma terapia. Bom, como eu disse, né, eu sou psicóloga, eu sou mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em políticas públicas e tenho outra pós-graduação em saúde mental também. Bom, tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente começar a falar assim, sobre o que é terapia e que muitas pessoas me perguntam, inclusive, né? Ah, só gente doida que faz terapia? Na verdade, qualquer pessoa que tiver algum problema ou tiver alguma questão, alguma situação que está se repetindo na vida, deveria fazer terapia. Então, infelizmente, ainda se tem um pouco de preconceito, né? Tá muito relacionado a alguma questão de loucura, e que se você falar que você faz terapia ou que você vai num psicólogo, num psiquiatra, é porque você já tá ficando doido. Mas isso é um mito, né? Na verdade, isso não procede, assim, isso não é verdade. Então, qualquer pessoa pode fazer terapia. A ideia da terapia é que você procure, né, uma forma de adquirir mais autoconhecimento e começar a ver assim o que na sua vida faz se repetindo. Já viu? Tem pessoas que sempre estão se queixando da mesma coisa. Por exemplo, estão sempre se queixando que tem problemas no relacionamento, estão sempre se queixando que todo o trabalho que arruma é ruim, todas as pessoas, todos os chefes são difíceis, né? E se as coisas estão se repetindo na sua vida, né, as mesmas situações, problema, a única pessoa que tem em comum nessas situações é você. Então a ideia da terapia é que a gente investigue isso, né? Que tipo de postura que você pode ter, por exemplo, que seja mais assertiva, que te ajude, né, a superar esses problemas e essas situações. Outra coisa que eu fui separando, né, as coisas que as pessoas mais me perguntam e fui separando para a gente poder conversar aqui. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, né, e que eu não falar aqui, é só me mandar nos comentários, quem sabe faz até outro vídeo respondendo mais dúvidas, né? Bom, outra coisa que eu separei, que também é muito comum das pessoas perguntarem, é o tempo de sessão, né, o tempo que dura lá uma sessão. Geralmente a sessão dura de 50 minutos a 1 hora, podendo se prorrogar, né, caso a pessoa esteja naquele ponto crucial do atendimento. Se eu tiver horário, por exemplo, né, não tiver outro paciente logo em seguida, às vezes eu até prorrogo um pouquinho, né, estendo um pouquinho a sessão. Mas em média de 50 minutos a 1 hora, as sessões costumam ser semanais e à medida que a pessoa vai melhorando e tal, né, vai resolvendo os seus problemas, passa a ser de 15 dias, uma vez por mês, e daí alta. Outra pergunta que as pessoas também costumam falar é o que eu devo falar na sessão, né? O que eu tenho para falar na terapia? Não tem assunto certo, você tem que falar o que você quiser falar, o que estiver te incomodando. Às vezes as pessoas têm muita preocupação, né? Muito medo de achar que está sendo julgada, que o psicólogo vai fazer uma crítica, ou vai olhar para você e falar assim, ah, isso não é tão bom, né? Isso não tá certo. Eu, particularmente, né, eu não gosto de trabalhar com essa ideia assim, bom, ruim, certo e errado. As decisões que a gente vai tomando na nossa vida depende muito da nossa circunstância, né? E do que você acredita naquele momento que foi o melhor que você pôde fazer. Já aconteceu, assim, de às vezes passar uma situação e, né, quando você estiver mais calmo e tal, e você olhar para aquela situação e falar assim, nossa, eu fiz totalmente errado, assim, não fiz, né, não me comportei, não agi, não fui mais assertiva, não agi da forma que eu queria ter agido naquele momento. Mas isso é porque você já está mais calma, né? Porque você já teve tempo de refletir sobre aquela situação. Por isso que não faz sentido o psicólogo julgar alguma coisa que você fale, porque a ideia da terapia é justamente refletir sobre o seu comportamento e daí, em conjunto, né, em parceria, a gente tentar traçar uma possibilidade. Inclusive, vale ressaltar, essa é a principal diferença de você falar com um psicólogo e você falar com um amigo, com um cabeleireiro, né, com qualquer outra pessoa assim que não seja um profissional da área.
Porque a pessoa, às vezes, até sem querer, ela acaba te julgando, ou ela acaba falando assim, ah, isso não foi legal, por que que você não pensa diferente? Por que que você não age diferente? Mas se fosse fácil assim, venhamos e convenhamos que você já teria feito, não? E a ideia é justamente você entender o que que tem por trás desse comportamento. Às vezes vai ter algumas situações que a gente tem que voltar lá na infância para saber, né, da onde surgiu aquele comportamento, por que que você se comporta dessa ou daquela forma hoje em dia, mas não seriamente é preciso fazer esse movimento de voltar na infância, né? Às vezes você já tem uma noção assim do porquê que se comporta de determinada forma e a gente pode trabalhar bem de forma prática, né, no momento atual, com o que você pode fazer agora com as ferramentas que você tem. Às vezes as pessoas também imaginam que vai ficar anos em terapia e que nunca vai ter fim, né? Nunca vai ter um término daquela questão. Mas o tempo da terapia, né? O tempo que a pessoa fica em processo terapêutico, ele é decidido, né? Ele é combinado com o psicólogo e o paciente. Às vezes tem pessoas que vão para resolver uma coisa pontual, que é a intervenção breve, né? Então a pessoa só tem, sei lá, um concurso, uma prova, tá ansiosa porque vai casar, ou vai mudar de cidade, vai mudar de país, alguma coisa assim. Então a pessoa faz acompanhamento naquele período e depois que aquela situação acaba, às vezes entende-se que não precisa mais continuar ou que não tem mais nenhuma questão para se tratar. Então o tempo, né, a duração do tratamento depende muito de como você está se sentindo e que questões que você traz. Quando as questões são mais profundas, pode ser que se demore um pouco mais de tempo do que outras questões, né? Mas o importante, assim, para o sucesso, né, do tratamento, do atendimento, é que a pessoa se comprometa em fazer o atendimento psicológico, né? Que ela seja assídua, que ela compareça às sessões e principalmente, assim, que tudo que a gente discuta, a pessoa reflita sobre aqueles pontos, né? Porque o tempo que fica em sessão é 50 minutos uma vez por semana, né? E o que você faz a partir daquilo que é o interessante, que é o importante. Eu, particularmente, eu planejo cada sessão de cada paciente que eu atendo. Então, eu estudo cada caso, eu pesquiso exercícios, intervenções, ações para a pessoa fazer no decorrer da semana. E eu percebo, assim, os pacientes, né, que às vezes têm mais tempo ou conseguem ser mais comprometidos, os resultados vêm mais rápido, né? Mas também, assim, se a pessoa não conseguir fazer, não tem problema nenhum. Porque esse também é um ponto que a gente pode trabalhar na sessão, né? Pode trabalhar no seu acompanhamento, no seu atendimento. A ideia, o psicólogo faz você perceber a situação de uma forma mais ampla. Por isso que é diferente de conversar com um parceiro, com um amigo, com um colega, né? Porque o psicólogo, ele tá fora daquela situação. Então, ele não tá vivendo com toda a emoção que você tá vivendo naquela situação. Já viu? Se você tá com um problema no seu relacionamento, aí você vai falar com a sua melhor amiga, geralmente, né, pode ser que ela fique do seu lado e fale assim, ah, seu namorado não é muito bom, essa questão é culpa dele, esse problema é sempre culpa dele. E o psicólogo, ele não toma partido. Então, assim, não tem um que tá certo e o outro que tá errado. Tem uma forma melhor de resolver aquela situação, né? Tem uma forma de tentar solucionar aquilo. Geralmente, essa forma melhor é através da comunicação, né? Do diálogo e principalmente ser assertivo, né? De saber se posicionar e saber pontuar melhor o que está te incomodando. Então, esse que é a grande vantagem, assim, além de anos de estudo, né? Uma faculdade de psicologia é 5 anos, igual eu disse, né? Eu, no mínimo, tenho 10 anos que eu estudo justamente para saber planejar e saber fazer a melhor intervenção, né? Então, é sempre melhor, é sempre optável, né? Preferível que você vá a um profissional do que você converse com alguém que não tem experiência, né? E não tem conhecimento técnico mesmo necessário para te ajudar. Infelizmente, é muito comum a gente ver pessoas que às vezes estão passando por algum caso de depressão, de ansiedade, e os familiares e os amigos só viram e falam assim, ah, pensa diferente, ou age diferente, se comporta diferente. Mas se fosse assim, como eu disse, né, você já teria feito. Então precisa de coisas muito mais profundas, né, de intervenções mais profundas.
além desses casos, assim, pessoas que às vezes estão passando por questões, né, no relacionamento, no trabalho, né, estão muito estressadas, ansiosas, não conseguindo dormir, né? Essa época que as pessoas estão vivendo agora de pandemia também, inseguras, né, do que vai acontecer no futuro. Então, assim, você não precisa passar por esse momento, né, por esse período sozinha. Bom, e a última mensagem que eu queria deixar, a ideia é que você não precisa passar por isso sozinha e que é um processo de autorresponsabilidade. A gente pode ter duas opções na vida, né? Duas frentes de atuação. Ou eu posso ficar eternamente me queixando por que as pessoas me tratam assim, por que que a minha vida é assim, ou eu posso ter uma postura de autorresponsabilidade e perceber assim, se eu não tô na situação, ou no momento, ou no ponto de vida que eu gostaria de estar, o que que eu estou fazendo ativamente para me melhorar e poder alcançar o meu objetivo. Eu gosto particularmente de trabalhar muito na vertente da psicologia cognitiva e da psicologia positiva. E a ideia dessas duas linhas, né, complementando, é bem de fornecer, né, ferramentas para o paciente para ele ter autorresponsabilidade e para que ele possa ter autonomia na sua vida. Então, você não precisa passar por isso sozinha e se precisar, estamos aqui. Qualquer dúvida que eu não tenha respondido nesse vídeo, fique à vontade para me escrever nos comentários, né, para me mandar mensagem. E se você quiser saber mais coisa, é só me falar. Dá um like nesse vídeo. Um grande beijo, um abraço, até o próximo.